Vamos lá para mais um vídeo para vocês que estão aqui no YouTube, mas um podcast para quem está ouvindo aqui no Spotify. Resolvi, a partir deste episódio, gravar também os podcasts em vídeo para vocês também terem esse acesso no meu canal, né? A qual eu sempre fiz isso de trazer reflexões, mas junto aqui com esse projeto que é tão lindo, que é o podcast Flor que Eu Sou, né? Hoje o tema é um tema qual eu já estou planejando falar faz muito tempo e um tema extremamente importante. Eu acho que ele engloba sobretudo na vida, nos desafios, nas relações amorosas, afetivas ou quais forem na vida, que é a responsabilidade. Eu quero trazer aqui várias camadas sobre isso e do lugar social também que por vezes nós vemos e nos vemos e vemos no mundo isso acontecer. Então é importante ter esse olhar amplo sobre tudo, né? E é o que eu gosto muito de trazer aqui, né, para você sempre. Então, assim, responsabilidade é uma das coisas que são essenciais para a gente mover no mundo aquilo que precisa ser feito, sobre o que é você e suas qualidades em relação às suas virtudes também, e sobre aquilo que você precisa fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você determina na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, de ter, de fazer, de se responsabilizar simplesmente, né? E um dos pontos, para além do, tá, ok, eu entendo que responsabilizar é você fazer o que você disse para fazer, mas não é só sobre isso, né? Tem dentro desse ponto uma polaridade, assim como tudo nessa vida, né? Primeira polaridade é muito do que a gente vê hoje no mercado de trabalho, para pessoas que também atendo com burnout ou outros pontos, ou nem no transtorno, mas sofrendo muito sobre isso, é a sensação de responsabilidade como um peso. E esse peso carrega muitas crenças, e esse peso carrega muitas coisas para além do fazer, né? Seja, preciso fazer para ser produtivo, preciso fazer para garantir meu lugar, preciso fazer para agradar os outros, preciso fazer para N várias questões, né? Não vou trazer aqui pontos subjetivos porque é particular de cada pessoa, mas para além desse contexto que eu quero trazer sobre responsabilidade no ambiente de trabalho e na vida, o quanto está distorcido essa palavra, né? Porque se carrega de um lado esse peso, por outro lado, tantas pessoas não estão se responsabilizando por o que deveriam fazer e jogam isso para terceiros, terceirizando, né? A gente vê isso muito acontecer. Então, até os próprios pais terceirizando o cuidado dos filhos para os avós e afins, dando um exemplo aqui. Mas, então existe essa polaridade, né, da ausência da responsabilidade e da responsabilidade como um peso, né, de algo que tá, normalmente pessoas que estão nesse lugar pegam um peso muito maior do que deveria, né, muitas vezes pegam um peso do que é desse lugar aqui, dessas pessoas que não estão fazendo, né, o que é responsabilidade dessa pessoa, seja por qual motivo e o que for, né. Então, né, trazendo esse cenário, né, trazendo essa polaridade, a gente pode trazer aqui, né, eu dei esse exemplo em questão de trabalho, mas também sobre tudo nessa vida, né? É sobre trabalho, é sobre cuidado, é sobre ser,
né? E o quanto, sinceramente, eu estou cansada, de verdade, das pessoas não se responsabilizarem pelo que é simplesmente delas, né? E isso engloba tudo e qualquer coisa, né? Que vocês podem pensar aqui, até desafios, né? Vou citar alguns desafios, né? O fato, né? Como eu disse, de cuidar de uma criança, né? Qual que é a sua responsabilidade como mãe, como pai? Como que você está exercendo essa responsabilidade? Como que é o seu lugar como trabalhador? Como você sente essa responsabilidade na sua vida, né? Qual que é o seu lugar como filho, como pai, como mãe, como filha, como avó? Você tá pegando responsabilidade demais? Ou de menos, né? Como você se responsabiliza sobre tudo na sua vida? E principalmente aqui é o ponto que eu queria chegar, sobre as suas emoções. Porque tudo que tem o ser humano tem emoções, né? E o ponto da responsabilidade, oposto à responsabilidade, é a culpa. E quanta culpa a sociedade carrega, né? Quanta culpa você que está me ouvindo ou me assistindo carrega. Seja, nossa, eu não fiz direito o que eu precisava fazer, não fiz o suficiente, eu não sou suficiente, ou, nossa, eu não fiz o que deveria ser feito, eu tô deixando, sei lá, cuidado com outras pessoas e como que eu faço para lidar com isso? Eu me sinto muito culpada por essa questão, né? Dando exemplos, simples exemplos. Mas o sentimento da culpa é muito pesado, realmente um sentimento pesado, né? Porque a culpa ela nos puxa para baixo, sobre algo que muitas vezes ou é a nossa responsabilidade, a gente não tá fazendo, e aí exige, óbvio, um movimento para você fazer aquilo que é seu, e quando você tem consciência disso, fica mais fácil, né, de você tomar ação para tal. Ou tantas outras vezes são questões, são inconscientes, e você nem percebe, né? E muitas vezes você está na dor, você está num lugar de sofrimento e sem entender muitas vezes o que está acontecendo, né? Ou muitas vezes pessoas põem essa culpa em você para te manipular emocionalmente ou para, enfim, para você ficar nesse lugar de um peso que não necessariamente é seu também, né? Então a grande pergunta que eu deixo aqui para vocês é: o que realmente é a sua responsabilidade? A partir do momento que você realmente enxergar isso com clareza, de forma consciente, aí sim você toma ação para tal. E essa ação para tal, seja o que for, é o sentido do que é de fato a responsabilidade, que é simplesmente a responsabilidade é um significado que é muito simples e muito bonito na minha opinião, é responder a partir das suas qualidades. Isso é responsabilidade, né? No significado da palavra, eu respondo a partir das habilidades que cabem a mim, que são minhas. E eu sou responsável consequentemente. E aí tem um vácuo, percebe? Na sociedade, se você olhar como um todo, nos exemplos as quais eu citei aqui, de qual é a responsabilidade? Por que as pessoas não estão se responsabilizando tanto mais? Porque o que eu vejo no meu trabalho como psicóloga, né, é muitas vezes, não vou dizer incapacidade, mas esse não aprender as suas próprias qualidades, né? E claro que isso é só uma camadinha do que é a problemática sobre isso, né?
Existe também um lugar de, putz, não dá. Já tô sendo responsável demais, já tô trabalhando pra caramba, eu tô lutando, eu tô fazendo o melhor aqui que eu consigo. Isso já é demais pra mim, eu não consigo fazer a mais que isso. Existe essa realidade que é social, principalmente pelas diferenças, né, sociais que a gente vê, a desigualdade social que a gente vê. Isso também não dá pra falar que não existe, porque existe sim. E precisa ser visto, precisa ser visto e colocado na mesa também, né? E o que eu vejo como um todo, no sentido da humanidade, é muito assim, trazendo uma imagem que todo esse peso social, o peso emocional da própria vida, dos desafios do que é a vida, puxa a gente para baixo. E puxa esse para baixo nesse lugar de culpa, né? Só que chega, né? A gente precisa dizer chega. Chega, né? Tem coisa que não é minha e eu não vou pegar, né? E aí essa grande pergunta a qual eu disse anteriormente é: o que realmente é seu? O que realmente é a sua responsabilidade? Isso é importante ter clareza, porque ou você não vai se responsabilizar e jogar isso para outras pessoas, ou você vai pegar um peso que não é seu. E é preciso dizer sobre isso. Eu sinto a necessidade de dizer sobre isso porque tanto, e aí ampliando mais sobre o olhar da humanidade como um todo, é o quanto a gente não se responsabiliza. O quanto, e eu me incluo nisso também, obviamente, o quanto muitas vezes a gente está num lugar mais infantilizado, um lugar que é mais cômodo, é mais confortável, porque a responsabilidade ela exige essa postura de eu me responsabilizo, eu respondo a partir do que é meu. E você só consegue ter essa consciência se você identificar o que é seu. Identificar até o que é seu em relação às suas próprias virtudes e valores, né? E é muito importante essa consciência, senão você está no lugar de culpa, senão você está no lugar de peso. E isso é muito importante também, de tomar consciência de fato, né? É sobre a sua vida, é sobre a sua realidade, né? E deixo essa reflexão para vocês refletirem na realidade de vocês também, sobre tudo, né? Que esse é o meu propósito aqui, trazer mais perguntas do que soluções, mas a partir dessas perguntas, né, vocês refletirem também, né? Porque como humanidade, o que eu vejo hoje, nos falta ou é preciso, né, nos responsabilizar mais, porque é isso que vai fazer a diferença para um futuro a qual pelo menos eu gostaria e quero ver melhor do que está. Então eu quero me responsabilizar exatamente por isso, porque eu quero algo melhor para mim, para o futuro, para a humanidade. Então, se pôr nesse lugar do micro, da sua realidade, da sua pequena realidade, mas também para essa realidade como um todo, porque a gente está aqui, gente, não está sozinho, né? A gente está aqui fazendo parte disso tudo, do que é a vida, né? E somos responsáveis, todos nós, né? E até aquela visão, assim, né, do efeito borboleta. Se eu faço uma coisinha aqui, vai influenciar pra frente, para outras pessoas. E o que eu não faço? O que você não faz? Será que também não influencia para a vida de muitas pessoas? Por isso, é um chamado muito grande nesse momento, a qual ao menos eu sinto no meu ser, na minha alma, de sermos mais responsáveis. E vai dar frio na barriga, vai dar medo, mas é importante assumir esse lugar,
Então assuma o seu lugar como pessoa, porque tem coisas que a gente precisa dizer basta, chega, para abrir espaço para aquilo que realmente é seu, para aquilo que realmente você pode fazer diferença, porque é unicamente seu. Então assuma essa responsabilidade, ao invés de ficar nesse lugar de peso de culpa ou culpando os outros, né? Já deu essa história. Eu cansei, não sei vocês. É essa a reflexão de hoje, gente. Super beijo e até o próximo podcast. Só antes de encerrar definitivamente, eu quero pedir para vocês aqui, deixa abaixo comentários sobre temas que vocês gostariam de ouvir mais aqui no podcast. Vai ser um prazer ver os comentários de vocês e temas que eu posso trazer aqui também para vocês. E vou trazer com muita alegria, tá bom? E para quem também não conhece o meu trabalho para além do podcast ou o meu trabalho, enfim, como psicóloga e escritora, tem uma comunidade no WhatsApp, vocês podem acessar e entrar para ficar mais pertinho. Então lá eu compartilho mais sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu faço. Então se você quiser participar da comunidade, será super bem-vindo ou bem-vinda. E então vou deixar aqui também o link abaixo e até o próximo podcast. Vamos lá para mais um vídeo para vocês que estão aqui no YouTube, mas um podcast para quem está ouvindo aqui no Spotify. Resolvi a partir deste episódio gravar também os podcasts em vídeo para vocês também terem esse acesso no meu canal, né? A qual eu sempre fiz isso de trazer reflexões, mas junto aqui com esse projeto que é tão lindo, que é o podcast Flor que Eu Sou, né? Hoje o tema é um tema qual eu já estou planejando falar faz muito tempo e um tema extremamente importante. Eu acho que ele engloba sobretudo na vida, nos desafios, nas relações amorosas, afetivas ou quais forem na vida, que é a responsabilidade. Eu quero trazer aqui várias camadas sobre isso e do lugar social também que por vezes nós vemos e vemos no mundo isso acontecer. Então é importante ter esse olhar amplo sobre tudo, né? E é o que eu gosto muito de trazer aqui, né, para você sempre. Então, assim, responsabilidade é uma das coisas que são essenciais para a gente mover no mundo aquilo que precisa ser feito, sobre o que é você e suas qualidades em relação às suas virtudes também, e sobre aquilo que você precisa fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você determina na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, de ter, de fazer, de se responsabilizar simplesmente, né? E um dos pontos, para além do, tá, ok, eu entendo que responsabilizar é você fazer o que você disse para fazer, mas não é só sobre isso, né? Tem dentro desse ponto uma polaridade, assim como tudo nessa vida, né? Primeira polaridade é muito do que a gente vê hoje no mercado de trabalho, para pessoas que também atendo com burnout ou outros pontos, ou nem no transtorno, mas sofrendo muito sobre isso, é a sensação de responsabilidade como um peso. E esse peso carrega muitas crenças, e esse peso carrega muitas coisas para além do fazer, né?
Seja, preciso fazer para ser produtivo, preciso fazer para garantir meu lugar, preciso fazer para agradar os outros, preciso fazer para N várias questões, né? Não vou trazer aqui pontos subjetivos porque é particular de cada pessoa, mas para além desse contexto que eu quero trazer sobre responsabilidade no ambiente de trabalho e na vida, o quanto está distorcido essa palavra, né? Porque se carrega de um lado esse peso, por outro lado, tantas pessoas não estão se responsabilizando por o que deveriam fazer e jogam isso para terceiros, terceirizando, né? A gente vê isso muito acontecer. Então, até os próprios pais terceirizando o cuidado dos filhos para os avós e afins, dando um exemplo aqui. Mas, então existe essa polaridade, né, da ausência da responsabilidade e da responsabilidade como um peso, né, de algo que tá normalmente pessoas que estão nesse lugar pegam um peso muito maior do que deveria, né, muitas vezes pegam um peso do que é desse lugar aqui, dessas pessoas que não estão fazendo, né, o que é responsabilidade dessa pessoa, seja por qual motivo e o que for, né. Então, né, trazendo esse cenário, né, trazendo essa polaridade, a gente pode trazer aqui, né, eu dei esse exemplo em questão de trabalho, mas também sobre tudo nessa vida, né? É sobre trabalho, é sobre cuidado, é sobre ser, né? E o quanto, sinceramente, eu estou cansada, de verdade, das pessoas não se responsabilizarem pelo que é simplesmente delas, né? E isso engloba tudo e qualquer coisa, né? Que vocês podem pensar aqui, até desafios, né? Vou citar alguns desafios, né? O fato, né? Como eu disse, de cuidar de uma criança, né? Qual que é a sua responsabilidade como mãe, como pai? Como que você está exercendo essa responsabilidade? Como que é o seu lugar como trabalhador? Como você sente essa responsabilidade na sua vida, né? Qual que é o seu lugar como filho, como pai, como mãe, como filha, como avó? Você tá pegando responsabilidade demais? Ou de menos, né? Como você se responsabiliza sobre tudo na sua vida? E principalmente aqui é o ponto que eu queria chegar, sobre as suas emoções. Porque tudo que tem o ser humano tem emoções, né? E o ponto da responsabilidade, oposto à responsabilidade, é a culpa. E quanta culpa a sociedade carrega, né? Quanta culpa você que está me ouvindo ou me assistindo carrega. Seja, nossa, eu não fiz direito o que eu precisava fazer, não fiz o suficiente, eu não sou suficiente, ou, nossa, eu não fiz o que deveria ser feito, eu tô deixando, sei lá, cuidado com outras pessoas e como que eu faço para lidar com isso, eu me sinto muito culpada por essa questão, né? Dando exemplos, simples exemplos. Mas o sentimento da culpa é muito pesado, realmente é um sentimento pesado, né? Porque a culpa ela nos puxa para baixo sobre algo que muitas vezes ou é a nossa responsabilidade, a gente não tá fazendo, e aí exige, óbvio, um movimento para você fazer aquilo que é seu, e quando você tem consciência disso, fica mais fácil, né, de você tomar ação para tal. Ou tantas outras vezes são questões, são inconscientes, e você nem percebe, né? E muitas vezes você está na dor, você está num lugar de sofrimento e sem entender muitas vezes o que está acontecendo, né? Ou muitas vezes pessoas põem essa culpa em você
pra te manipular emocionalmente ou pra, enfim, pra você ficar nesse lugar de um peso que não necessariamente é seu também, né? Então a grande pergunta que eu deixo aqui pra vocês é: o que realmente é a sua responsabilidade? A partir do momento que você realmente enxergar isso com clareza, de forma consciente, aí sim você toma ação para tal. E essa ação para tal, seja o que for, é o sentido do que é de fato a responsabilidade. Que é simplesmente, a responsabilidade é um significado que é muito simples e muito bonito, na minha opinião, é responder a partir das suas qualidades. Isso é responsabilidade, né? No significado da palavra, eu respondo a partir das habilidades que cabem a mim, que são minhas, e eu sou responsável consequentemente, né? E aí tem um vácuo, percebe? Na sociedade, se você olhar como um todo, nos exemplos as quais eu citei aqui, de qual é a responsabilidade? Por que as pessoas não estão se responsabilizando tanto mais? Porque o que eu vejo no meu trabalho como psicóloga, né, é muitas vezes, não vou dizer incapacidade, mas esse não aprender as suas próprias qualidades, né? E claro que isso é só uma camadinha do que é a problemática sobre isso, né? Existe também um lugar de, putz, não dá. Já tô sendo responsável demais, já tô trabalhando pra caramba, eu tô lutando, eu tô fazendo o melhor aqui que eu consigo. Isso já é demais pra mim, eu não consigo fazer a mais que isso. Existe essa realidade que é social, principalmente pelas diferenças, né, sociais que a gente vê, a desigualdade social que a gente vê. Isso também não dá pra falar que não existe, porque existe sim. E precisa ser visto, precisa ser visto e colocado na mesa também, né? E o que eu vejo como um todo, no sentido da humanidade, é muito assim, trazendo uma imagem que todo esse peso social, o peso emocional da própria vida, dos desafios do que é a vida, puxa a gente para baixo. E puxa esse para baixo nesse lugar de culpa, né? Só que chega, né? A gente precisa dizer chega. Chega, né? Tem coisa que não é minha e eu não vou pegar, né? E aí essa grande pergunta a qual eu disse anteriormente é: o que realmente é seu? O que realmente é a sua responsabilidade? Isso é importante ter clareza, porque ou você não vai se responsabilizar e jogar isso para outras pessoas, ou você vai pegar um peso que não é seu. E é preciso dizer sobre isso. Eu sinto a necessidade de dizer sobre isso porque tanto, e aí ampliando mais sobre o olhar da humanidade como um todo, é o quanto a gente não se responsabiliza. O quanto, e eu me incluo nisso também, obviamente, o quanto muitas vezes a gente está num lugar mais infantilizado, um lugar que é mais cômodo, é mais confortável, porque a responsabilidade ela exige essa postura de eu me responsabilizo, eu respondo a partir do que é meu. E você só consegue ter essa consciência se você identificar o que é seu. Identificar até o que é seu em relação às suas próprias virtudes e valores, né? E é muito importante essa consciência, senão você está no lugar de culpa, senão você está no lugar de peso. E isso é muito importante também, de tomar consciência de fato, né? É sobre a sua vida, é sobre a sua realidade, né? E deixo essa reflexão para vocês refletirem na realidade de vocês também, sobre tudo, né? Que esse é o meu propósito aqui,
trazer mais perguntas do que soluções, mas a partir dessas perguntas, né, vocês refletirem também, né? Porque como humanidade, o que eu vejo hoje, nos falta ou é preciso, né, nos responsabilizar mais. Porque é isso que vai fazer a diferença para um futuro. Para um futuro a qual, pelo menos eu gostaria e quero ver melhor do que está. Então, eu quero me responsabilizar exatamente por isso. Porque eu quero algo melhor para mim, para o futuro, para a humanidade. Então, se pôr nesse lugar é do micro, da sua realidade, da sua pequena realidade, mas também para essa realidade como um todo, porque a gente está aqui, gente, não está sozinho, né? A gente está aqui fazendo parte disso tudo, do que é a vida, né? E somos responsáveis, todos nós, né? E até aquela visão, assim, né, do efeito borboleta. Se eu faço uma coisinha aqui, vai influenciar pra frente, pra outras pessoas. E o que eu não faço? O que você não faz? Será que também não influencia para a vida de muitas pessoas? Por isso, é um chamado muito grande nesse momento, a qual ao menos eu sinto no meu ser, na minha alma, de sermos mais responsáveis. E vai dar frio na barriga, vai dar medo, mas é importante assumir esse lugar. Então assuma o seu lugar como pessoa. Porque tem coisas que a gente precisa dizer basta, chega, para abrir espaço para aquilo que realmente é seu. Para aquilo que realmente você pode fazer diferença, porque é unicamente seu. Então assuma essa responsabilidade, ao invés de ficar nesse lugar de peso de culpa ou culpando os outros, né? Já deu essa história. Eu cansei, não sei vocês. Só antes de encerrar definitivamente, eu quero pedir para vocês aqui, deixa abaixo comentários sobre temas que vocês gostariam de ouvir mais aqui no podcast. Vai ser um prazer ver os comentários de vocês e temas que eu posso trazer aqui também para vocês. E vou trazer com muita alegria, tá bom? E para quem também não conhece o meu trabalho para além do podcast ou o meu trabalho, enfim, como psicóloga e escritora, tem uma comunidade no WhatsApp, vocês podem acessar e entrar para ficar mais pertinho. Então lá eu compartilho mais sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu faço. Então se você quiser participar da comunidade, será super bem-vindo ou bem-vinda. E então vou deixar aqui também o link abaixo. E até o próximo podcast.